Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu quero fazer este vídeo porque eu estava olhando certos canais e me deparei com uma situação que eu vivi, né, por várias vezes dentro da minha realidade. Eu, como professora, eu pude acompanhar adolescentes grávidas aos 12, 13 anos. E como? Eu quero explicar o seguinte. Hoje eu vou contar a história de uma garota que se chama Vitória. Vitória era uma menina de 12 anos que de repente conheceu o seu primeiro namoradinho aos 12 anos. E ele já tinha 15 anos. Ele só tinha 15 anos. Mas ela ficou com ele por uns tempos e de repente um dia bateu na cabeça dela. Ele já tem 16 anos e hoje eu vou perder a virgindade com ele. Eles namoravam na escola, eram coisa de escola, colega de escola. E aí, nesse tal dia que ela planejou a perder a virgindade com ele, ela não queria perder a virgindade por causa dela, não. Ela queria perder a virgindade para dar um prazer para ele, né? Porque ele queria muito, então ela falou assim, eu acho que ele vai ficar muito feliz. Então ela foi para casa dele e lá começou, né, o rally-rola, os beijos e abraços e tal, até chegar no ponto da relação. E ela ainda disse o seguinte, se alguém pensa que vai fazer sexo a primeira vez, que é bom, não é bom, é ruim, é horrível. Tanto que ela começou e no fim das contas, ela que já tinha tirado a roupa, vestiu sua roupa e saiu correndo. E foi embora, porque o negócio é muito ruim, foi embora. Só que o que ela não sabia, que nessa confusão toda, ela acabou ficando grávida. Mas como ela era novinha, né, ela já tinha 12 anos, tinha de 12 para 13 anos, então a menstruação dela começou a faltar, começou a falhar. Mas ela não deu crédito, porque na verdade as pessoas quando engravidam, tem muitas pessoas que passam mal, né? Tem reações diversas, mas ela não sentia nada, então ela esperou pela menstruação 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E praticamente ela pensava que o corpinho dela estava praticamente normal. Mas ali aos 5 meses ela começou a sentir que o corpo já estava assim abrindo, né? Até que chegou as férias. E nas férias ela disse o seguinte, eu vou agora passar as minhas férias na casa dos meus pais. Quando ela disse isso, ela falou o seguinte, meus pais, eu acho que eles só se reuniram, eles só se encontraram para me ter e depois cada um foi para o seu canto. E na verdade quem fica com a responsabilidade é a mãe. E às vezes a mãe, por ser a responsável, a mãe tem que trabalhar porque tem que cuidar dos filhos. Ela tem uma responsabilidade total com a criança, né? Até chegar na determinada idade. Então a mãe, como responsável, certamente trabalhava o dia todo e não tinha muito tempo, né? Para conversar com a filha. E também o pai também não procurava para conversar. Eles nunca tiveram assim uma reunião para conversar com a filha sobre aquilo que podia ou não, o que devia ser feito ou não. Então, a menina cresceu dessa forma. E até que ela foi passar as férias na casa do padrasto. E lá tinha a madrasta que, pela forma dela falar, dá para entender que a madrasta, eu acho que gostava dela. Porque a madrasta começou a perceber que existia alguma diferença no seu corpo, que o seu corpo já não estava mais o mesmo, mas o que está acontecendo? Nada, está tudo certo. Mas até que chegou o ponto dela tirar sua roupa, e ali na hora dela tirar a roupa, ela começou, isso aí já estava com de 5 para 6 meses. Ela percebeu que o sutiã dela estava molhado. E naquilo ali ela falou para a madrasta, o que é isso? A madrasta disse o seguinte, isso aí é colostro,
Ela disse, o que é colostro? Ela disse, é leite materno. Me conta aqui alguma coisa, o que está acontecendo? Nós vamos procurar fazer exames para ver o que está acontecendo, né? Então foi fazer o exame e de repente, pela segunda vez que ela foi fazer o exame, aí deu positivo e a criança já estava praticamente com 6 meses. Mas nessas alturas, a criança que já estava com 6 meses, começou a menina, ela ter dilatação para ter o bebê. Onde que, eu creio que foi antes, quando descobriu que estava grávida, a madrasta fez questão de chamar os pais e fazer uma reunião com eles. E quando eles se encontraram, ela deixou eles dentro de um quarto com a filha e falou assim, agora a conversa entre vocês. E a menina disse o seguinte, eu achei que meu pai ia me matar, que minha mãe ia me estrangular. E quando ela disse, eu estou grávida de 5 meses, de 6 meses, não sei, diz que a mãe, ela não teve nem reação, a mãe já desmontou logo, caiu, já, né? E o pai chorou muito e ela disse para o pai dela, eu quero ficar com você. E ela pensou que ela ia levar uma surra de um lado, que eles iam castigar do outro lado, mas o pai chorou muito e disse o seguinte, eu espero que essa criança venha com saúde. E acho que se propôs a cuidar dela. Mas só que nesse período ela já tinha que ir para o hospital, porque ela estava a ponto de perder a criança, porque ela já estava com dilatação para ter a criança. Então, quando chegou no hospital, o médico internou a menina e disse o seguinte, você não pode se mover, não pode movimentar, tudo tem que ser aqui até essa criança nascer, né? Então ali ela foi ficar no hospital. Só que, por mais que ela tentou fazer tudo direitinho, só que a criança, ela não conseguiu terminar o período da gestação. Ali a criança acabou nascendo aos 6 meses e teve que ficar numa incubadora. E aí foi a história dessa garota. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, o que mais acontece hoje é isso, que os pais inconscientemente, às vezes, têm uma criança, né, tem ali uma vida sexual, sem a menos intenção de gravidez, e acaba tendo ali criança, né, acaba tendo ali filhos indesejáveis, talvez, porque não esperava que isso acontecesse, como é o caso da Vitória, que teve filho sem saber que ia ter filho. Fez por fazer, nem fez direito, né, a relação dela ali, mas acabou ficando grávida. E eu quero dizer o seguinte, que às vezes os pais, as crianças acabam tendo problema, porque depois os pais são obrigados a trabalhar cedo, porque às vezes não tem suporte de um lado ou do outro, e acabam deixando as crianças para lá, e quem leva quem fica no prejuízo é a criança, é o bebê, porque às vezes as mães são obrigadas a interromper ali a sua vida, né, na escola, deixa tudo para depois, não consegue ter um estudo, né? Então, para poder cuidar da criança, tem que trabalhar cedo, tem que ter responsabilidade cedo. Então, o que eu queria dizer para vocês, Mel, para com isso, você está me mordendo. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que se na sua casa, como eu estava dizendo, se na sua casa está tudo certinho, se você acha que seus filhos não dão trabalhos e vocês deixam para lá, olha, preste atenção, converse com seu filho. Se você tem marido, né, se a família mora junto, então chama os filhos, mantenha diálogo com eles, explica essa situação, porque se você não explica, lá o mundo tem algo para oferecer. E às vezes a criança passa por certas coisas sem ter um pingo de conhecimento, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, então vamos abraçar os nossos filhos, os nossos netos, né? Vamos conversar, trazê-los à realidade das coisas, explicar, porque, como diz a Vitória, ela não entendia nada. Enquanto o circo estava pegando fogo, ela estava tranquila, ela nem imaginava o que podia acontecer, porque na verdade ela não teve nem, acho que ela não teve dor para o parto, porque eles falaram o seguinte, tem que ficar deitadinha, tem que ficar quieta, porque senão o neném vai sair, vai escorrer para a perna abaixo. Então, ela teve uma dilatação muito rápida, né, muito fácil. Então, assim, acabou a criança nascendo fora da hora. Então, vamos conversar com os filhos aí, explicar a relação,
o que pode acontecer, porque na verdade as crianças hoje de 12 anos, né, tem criança que é bem infantil, que não sabe de nada mesmo, mas tem criança que tem seus 10, 12 anos que já tem muita malícia, muita maldade, já conhece muito da vida, mas na verdade não sabe o que pode acarretar na vida futura. Então eu espero que vocês tenham assim esse vídeo por como uma orientação, né? E que comece a pensar direitinho, comece a pensar no melhor para os seus filhos. Não deixe o seu filho ou a sua filha ficar sem estudar. Vamos procurar dar as mãos, porque é o momento que eles mais precisam. Beijo para vocês e fique na paz.